Este trabalho discorre sobre a autossuficiência energética em países com potencial renovável limitado. Ele foi desenvolvido em sua maior parte com a École Polytechnique de Louvain, em conjunto com o aluno Julian Bossler, e aqui na Poli está sendo coordenado pelo professor e doutor Dorel Soares Ramos. Alcançar a emissão zero de gases de efeito estufa até 2050 requer mudanças radicais. Ao olharmos para as participações globais de demanda de energia em 2019 em dados fornecidos pela ONU, percebemos uma participação significativa de combustíveis fósseis. Por outro lado, ao analisarmos a demanda projetada em 2050 pela International Energy Agency, IEA, em verde, considerando um cenário de zero emissões, percebemos duas principais transições necessárias. Primeiro, a eletrificação do sistema e segundo, a entrada de novos drivers de energia, como biocombustíveis, amônia e hidrogênio. Bélgica na Europa, Japão e Coreia do Sul na Ásia Oriental e Trindade e Tobago no Caribe esperam sofrer um déficit no fornecimento de energia. Isso devido à sua disponibilidade limitada de espaço físico para a instalação de fontes de energia renováveis suficientes. Esse país apresenta espaço físico limitado e alta demanda energética. Ao observar o gráfico, percebemos uma densidade de demanda de energia muito maior nestes países em comparação aos seus vizinhos. A pergunta que queremos responder é: e no cenário de emissões zero em 2050, esses países podem ser autossuficientes? Se não, como podemos preencher essa lacuna? As principais conclusões desse projeto são, primeiro, que a Bélgica não é capaz de atender essa demanda, e segundo, que Japão, Coreia do Sul e Trindade e Tobago dependem fortemente do potencial eólico offshore para tal. A metodologia do trabalho consiste em calcular a demanda em 2050 para cada um dos países. Essa demanda será atendida por um potencial renovável que pode ser eletricidade ou hidrogênio. Para produzi-lo, 5 tecnologias foram levadas em consideração: solar, eólico offshore e onshore, biomassa e hidrelétricas. Não foi considerada a expansão da matriz hidrelétrica nesses países, uma vez que boa parte do potencial já foi aproveitado. A metodologia de cálculo de potencial de geração consistia em um modelo posicional multi-restrições. Cada país é dividido em uma grade, onde cada célula dessa grade recebe uma série de inputs de dados, que podem ser parâmetros específicos de cada tecnologia, assim como restrições externas. Essas restrições estão relacionadas, por exemplo, a fatores de adequação de terreno e disponibilidade de recurso, como irradiação, velocidade do vento e biomassa disponível. Uma alta resolução, quando falamos em modelos posicionais, é necessária para analisar países com áreas e zonas econômicas exclusivas pequenas. Se olharmos para a resolução de dados de 0,75 graus na Bélgica, percebemos a ausência de pontos na zona econômica exclusiva onde é possível a produção de energia offshore. Portanto, o modelo nos fornece uma produção de zero. No entanto, ao utilizarmos uma resolução de 0,1, passamos a ter uma série de pontos no mar da Bélgica e, portanto, uma produção de energia offshore de cerca de 12 terawatt-hora. A resolução é uma troca entre qualidade e custo. Uma resolução de 0,1 graus foi escolhida, considerando um custo aceitável de software e um resultado estabilizado. O primeiro passo do modelo é calcular a área disponível de cada célula para energia eólica e solar. Essa área vem do fator de adequação, onde cada célula tem um fator que depende do uso do solo, do declive, da distância até a costa, entre outros, e a área de uma célula. O cálculo do potencial solar em cada célula leva em consideração a área disponível para solar, demonstrada anteriormente, a irradiação naquela célula e a eficiência. Já o cálculo do potencial eólico depende da potência nominal do vento, considerando a área disponível, a eficiência calculada com a função de densidade de probabilidade Welbo e o fator de disponibilidade. Para calcularmos a transformação de biomassa em eletricidade, consideramos a produção de resíduos de cultura e a produção de adubo em cada país, que através do processo de digestão anaeróbica é transformado em biogás. Esse biogás sofre o processo de upgrade, onde obtemos biometano, que por sua vez pode ser utilizado em turbinas a gás, nos fornecendo o output de energia advinda da biomassa. Uma vez tendo esses potenciais de produção de energia, é hora de transformar as fontes de demanda em 2050 em uma demanda elétrica total. A demanda de biomassa e de biometano pode ser diretamente atendida através da biomassa disponível em cada país e do biometano. Já a demanda por eletricidade pode ser diretamente somada à demanda elétrica total. A demanda por biometano, que não é alcançada através do biometano disponível, a demanda por hidrogênio e por calor industrial são transformadas diretamente em uma demanda por hidrogênio. Já a demanda por amônia é transformada através do processo Haber. Essa demanda por hidrogênio, finalmente, é transformada em uma demanda elétrica total, considerando a eficiência da eletrólise. Portanto, podemos comparar a potência utilizável e a demanda de energia. 3 cenários são considerados. Um cenário de geração inferior, onde consideramos evoluções tecnológicas mais conservadoras e um potencial de geração superior, onde consideramos evoluções tecnológicas mais agressivas. E no meio temos o cenário base. A mesma lógica de cenário inferior e superior foi aplicada à demanda, considerando uma expansão mais agressiva e uma mais conservadora. Para melhorar a observação do gráfico anterior, uma matriz foi obtida para observar em quais cenários existia um déficit entre potencial e demanda. Quadrados vermelhos significam que a demanda é maior que o potencial.
Percebemos que a Bélgica é incapaz de atingir a demanda em todos os cenários. A Coreia do Sul está em déficit na maior parte das situações, enquanto que o Japão e Trinidade e Tobago se encontram em uma situação mais favorável, com a maior parte dos cenários resultando em um potencial maior que a demanda. No entanto, globalmente, percebemos que a energia eólica offshore é o principal contribuinte para o potencial de geração renovável desses países. Percebemos que Japão, Coreia do Sul e Trinidade têm a parte majoritária da sua produção de energia em eólica offshore. Isso ocorre porque considera-se a utilização de todo o potencial de energia eólica offshore, ou seja, que toda a zona econômica exclusiva é utilizada. No entanto, essa premissa não é realista. Considerando o potencial eólico offshore projetado pela IEA, portanto muito mais limitado, vemos que nenhum dos países pode mais atender a sua demanda. Temos então um cenário em que a demanda de eletricidade é sempre maior que o potencial renovável. A fim de preencher essa lacuna, os países podem se beneficiar de exportação de hidrogênio na sua região, assim como exportações do Brasil. Isso porque o país é o líder global em recursos renováveis com produção competitiva de hidrogênio. Além disso, já há iniciativas e estratégias em andamento. O Brasil conta com um plano nacional de hidrogênio, com projetos já em andamento em estados como Ceará e Pernambuco, além de já estar estabelecendo parcerias internacionais. O Brasil pode contribuir para a situação dos países discutidos nesse trabalho através da exportação do hidrogênio em si, mas principalmente da exportação de produtos derivados de alto valor agregado, como amônia verde, combustíveis sintéticos e aço verde. As principais conclusões desse trabalho, portanto, são: a Bélgica não é capaz de atender a sua demanda em nenhum cenário, os demais países dependem fortemente do potencial offshore, em um cenário mais realista, nenhum dos países conseguirá atender a sua demanda, o desenvolvimento atual da infraestrutura de hidrogênio apresenta uma alternativa positiva para o futuro e, finalmente, estratégias para lidar com esse déficit são urgentes, como aumentar a produção renovável, adaptar indústrias e construir um ecossistema de hidrogênio.